Então, bom dia, gente. Para quem está chegando, é só para fazer uma contextualização, não já começar do nada falando do assunto de hoje. Deixa eu só terminar de aceitar o pessoal aqui. Deixa eu parar de apresentar, depois eu volto aqui, só para falar esse iniciozinho. Então, como eu falei na aula passada, né? Desculpa até, gente, fiquei depois sem internet, que eu não estava em casa, estava sem Wi-Fi, e acabou que depois eu tive que descrever, né? O gabarito das outras questões, mas se quiserem, eu tiro as dúvidas também, como eu falei. Eu vi que alguns interagiram lá no grupo, não tive tempo ainda de ver, mas vou ouvir o áudio. Acho que foi Eliane e Renan que não está aqui ainda, o Renan não está aqui ainda, mas estavam conversando lá no grupo de Química, depois eu vou dar uma lida. Então, só para a gente seguir uma sequência, né, lógica, quais são as aulas que vocês estão vendo por último? A aula passada, né, que foi só pelo WhatsApp, foi de bases ou hidróxidos, que foi a primeira função inorgânica que a gente começou a estudar. A aula dessa semana é de ácidos, e as duas próximas ainda serão sobre funções inorgânicas, que são as funções sais e óxidos. Então, uma aula depende da outra, principalmente dessas quatro que estão ligadas umas às outras. Então, só fazendo um comentário geral sobre bases, que foi a matéria da semana passada, antes da gente entrar no assunto de hoje, por quê? Porque vira e mexe durante a aula, eu vou ficar falando, gente, mas base era como? Aí ácido é assim. Então, é uma aula que eu vou fazer muitas comparações entre a função anterior e entre a função dessa semana. Então, só recapitulando, né, de maneira geral, o que seria uma base? Que foi o que a gente viu semana passada, o hidróxido. Base era considerado por Arrhenius qualquer substância que, quando colocava em água, ou seja, em solução aquosa, liberava o íon hidroxila, que era aquele OH-. Então, toda a base, como que a gente identificava elas? A gente olhava para a fórmula e terminava com OH. Outra informação importante que eu vou usar bastante hoje é que as bases e ácidos eles têm características opostas. Como assim? Um neutraliza o outro. Então, se eu tenho algo muito ácido, eu coloco uma base, eu vou neutralizar essa acidez. Se eu tenho algo muito básico, se eu colocar um ácido, eu vou neutralizar essa basicidade. Então, ácidos e bases, quando eles reagem, eles se neutralizam um ao outro, né, fazendo com que no final eu não tenha nada resultante nem ácido e nem básico, e sim neutro, que é o que a gente vai estudar nas próximas aulas. Então, após relembrar isso, né, que toda base termina com OH e toda base libera o íon OH- e toda base neutraliza ácido, vou falar um pouquinho da teoria sobre ácidos, como sempre, antes da gente resolver exercícios, né? Porque eu sei que nem todo mundo pode ter conseguido assistir o vídeo. Esse vídeo, gente, mesmo quem não assistiu, o vídeo do canal do PVS mesmo, assistam. Ele está bem completo, assim, é um dos que nos vídeos maiores de química, porque realmente esse assunto de ácidos ele é bem mais longo do que o assunto de bases, mas tem os tópicos bem detalhados. O que eu vou detalhar mais hoje, vou comentar, né, de maneira geral o que já foi falado no vídeo, mas eu vou detalhar mais sobre a nomenclatura, que acabou que no vídeo ficou de uma maneira muito rápida. Então, vou enfatizar mais a nomenclatura, que é a parte principal que vocês precisam saber dessa matéria, e foi falado de uma maneira, né, muito ampla. Então, vou dar possibilidades para vocês de como dar nomenclaturas de ácidos. Tem 3 jeitos diferentes. Não vou falar dos 3 para não causar confusão. Vou falar dos mais fáceis, o que é o mesmo do vídeo, só que o mesmo do vídeo de uma maneira mais detalhada, digamos assim, tá? Então, vou espelhar aqui minha tela para a gente começar a ver. Vou usar o próprio resumo da semana de ácidos, que é aquele que eu sempre posto junto para vocês no Classroom, junto com o link do vídeo e o link do formulário, porque ele está de uma maneira bem prática para eu demonstrar, né, esse resumo. Então, vou fazendo alguns comentários, depois a gente parte para os exercícios. Sempre que quiserem, tá, gente? Como sempre, podem me interromper. Vou colocar aqui para espelhar a tela. Um segundo. Pronto, tá aparecendo para vocês? Vou dar um zoom aqui para ficar maiorzinho. Alguém só me dá um ok por áudio, só para eu saber que tá aparecendo mesmo? Sim, sim. Tá aparecendo sim. Tá bom, obrigada. Tá sim, professora. Tá bom, obrigada, gente. Então, vamos lá. Então, função de hoje, ácidos. Como eu falei, eu vi que no grupo, né, de química alguns comentaram, nossa, achei essa mais difícil. Ela realmente é mais difícil, então não é uma dificuldade, assim, de quem teve dificuldade, é uma dificuldade geral de todos os alunos, até mesmo nos professores, quando a gente estuda essa matéria, ela é bem mais difícil, ácidos, do que bases, porque justamente tem muito mais detalhes.
Então, vamos lá. O que seria um ácido, segundo essa teoria de Arrhenius? Arrhenius, gente, é um dos cientistas que explica o que é um ácido, tá? A gente fala dele porque há outras explicações do que é um ácido que a gente vê mais lá para frente quando a gente estuda química orgânica. Então, lembra que as bases, eu comentei no início da aula, que liberava OH-. Então, toda a base terminava com OH- e era a parte principal da base. Já os ácidos para Arrhenius são substâncias que em solução aquosa, ou seja, que dissolvido em água, se ionizam. O que é se ionizar? Formar íons que antes não existiam. E vai produzir sempre o mesmo íon positivo, que a gente ou pode representar por H+, que é a forma mais resumida e mais prática, mas a forma correta de representar esse íon é o H3O+, que é o íon hidrônio. Mas as duas formas de representação estão corretas, tá? Só que o H+ é a forma mais resumida e o H3O+ é a forma mais completa. Então, todo ácido, quando é colocado em água, vai formar esse íon, né? Ou H+, ou H3O+, da forma mais correta, e um ânion. Então, olha o exemplo aqui das reações. Só um minutinho que você está uma pessoa. Voltando. Então, olhem só, aqui eu tenho HCl, todo ácido, vocês vão ver que tem que começar com H, tá? Então, a maneira de vocês identificarem que é um ácido é que começa com H. Água não é ácido não, tá, gente? Então, já vou até adiantando, que poderia ser uma pergunta de vocês. Não é tudo que começa com H que é ácido, mas tudo que é ácido obrigatoriamente começa com H. Poucas são as substâncias que começam com H e não são ácidos, como, por exemplo, a água e a água oxigenada, que vocês vão ver nas aulas à frente, que são chamadas de óxidos, tá? Mas, de maneira geral, começou com H, com exceção da água e da água oxigenada, e são ácidos. Então, olha aqui eu tenho o HCl, que é o ácido clorídrico, né, em meio aquoso. O que acontece? Ocorre a formação do íon H+, e do ânion, né, Cl-. Então, sempre que vocês quiserem representar os íons formados, sempre o do ácido vai ser H+, ou, né, representando o H3O+, e o ânion, vocês vão olhar o outro elemento e ver qual é a carga dele, tá? Essa representação não é tão cobrada em prova, é só uma maneira mesmo de dar introdução à matéria, que vocês precisam saber que sempre isso vai ocorrer com todo o ácido, quando ele estiver em meio aquoso, vai ocorrer a formação desses íons. Por que o nome é ionização? No caso das bases, era dissociação, porque ocorria só a separação de íons que já existiam, já que as bases eram substâncias iônicas. Mas os ácidos, eles são substâncias moleculares. Alguém lembra? A gente estudou há pouco tempo isso de ligações, né? É iônica, covalente, metálica. Aí eu falei das substâncias iônicas, moleculares e metálicas. Alguém lembra o que é uma substância molecular? Ela faz especificamente só um tipo de ligação química. Alguém? Um chute? Uma ligação iônica, não sei, covalente. Covalente. Substâncias moleculares são substâncias que só fazem ligações covalentes. Um segundo para aceitar o Renan aqui. Então, por exemplo, quase todos os ácidos, eles são compostos moleculares. Composto molecular, se faz ligação covalente, não tem íon. Só que é um fenômeno especial dos ácidos que, apesar deles serem né, substâncias moleculares, quando eles são colocados em água, apenas nessa situação, eles formam esses íons que antes não existiam. Então, já vou adiantar uma característica. Então, os ácidos, quando eles estão puros, digamos assim, eles são gases. Olha aqui a representação. HCl gasoso. Então, se o ácido está puro, ele é um gás. E ele não conduz corrente elétrica porque ele é uma substância molecular. Mas quando esse ácido ele é colocado em solução aquosa, ou seja, dissolvido em água, ele forma esses íons que antes não existiam. Se há formação de íons, essa solução desse ácido vai conduzir corrente elétrica. Então, o ácido é uma das únicas substâncias que são moleculares, mas que conduzem corrente elétrica quando estão em solução aquosa, porque formam íons. Lembram que para conduzir corrente elétrica, eu preciso de íons livres em solução. A gente já comentou isso em outras aulas. Vamos agora para as classificações dos ácidos. Tem duas principais classificações. A que a gente usa muito é a primeira, que é quanto à presença ou não de oxigênio. Então, todo ácido que não tiver oxigênio, a gente chama de hidrácido. Então, olha os exemplos: H2S, HCN, HF. Não apareceu oxigênio na fórmula, hidrácido. Se aparecer átomo de oxigênio na fórmula, a gente chama de oxiácido. Então, olha aqui os casos. H2CO3 ó, tem oxigênio, H3PO4 tem oxigênio, HNO2 tem oxigênio.
E essa segunda classificação, ela não é tão cobrada assim pelo Enem Vestibulares, né? Mas pode aparecer, então vou comentar, assim como foi comentado no vídeo, é quanto ao número de hidrogênios ionizáveis. O que são esses hidrogênios ionizáveis? Esses hidrogênios ionizáveis são os que vão formar íons nessa reação aqui, né, de ionização. Não é qualquer hidrogênio de um ácido que vai formar esse íon H+, ou H3O+. Tem uma forma de ver isso. Como assim? Todo hidrácido, ou seja, todo ácido que não tem oxigênio, o número de hidrogênios que tiverem na fórmula obrigatoriamente vão ser ionizáveis. Como assim? Olha esse exemplo aqui de cima do hidrácido. H2S. Como é um hidrácido, ou seja, como não tem oxigênio, todos os hidrogênios dessa fórmula eu posso considerar que são ionizáveis. Ou seja, só um minutinho, gente, tem gente querendo entrar. Então, todos esses dois hidrogênios vão ser ionizáveis. Então, eu chamo de diácido. Tá vendo? Monoácido é quando eu tiver um hidrogênio ionizável. Diácido, 2 hidrogênios ionizáveis. Só um minuto, tem a gente querendo entrar. E triácido, 3 hidrogênios ionizáveis. Então, de maneira geral, quase sempre o número de hidrogênios que tiver na fórmula vai ser o número de hidrogênios ionizáveis. Tem exceções? Tem. Por quê? Os oxiácidos, para quem assistiu o vídeo, viu isso melhor, os oxiácidos, que são os ácidos que têm oxigênio, não é todo oxiácido que o número de hidrogênios que tiver na fórmula vai ser o número de hidrogênios ionizáveis. Por exemplo, H2SO4, que é um exemplo de um diácido. Eu só vou confirmar e ter certeza que o H2SO4 é um diácido se eu fizer aquela fórmula de Lewis. Lembra que é aquela que a gente desenha os elétrons da camada de valência de cada elemento e faz os compartilhamentos. Por quê? Na fórmula dos oxiácidos, que são os ácidos que têm oxigênio, só os elementos hidrogênios que tiverem ligados diretamente ao oxigênio que são considerados hidrogênios ionizáveis. Quer ver? Eu vou ver uma imagem aqui na apostila para representar isso aqui melhor. Só um segundo, que aí fica melhor de demonstrar isso que eu estou dizendo. Aqui, isso que eu quero dizer. Deixa eu só dar um zoom para ficar melhor para vocês verem. Olhem aqui, por exemplo. Aqui eu tenho a representação desse ácido sulfúrico, que é o que eu estava falando agora, H2SO4. Como saber quantos hidrogênios ionizáveis tem na fórmula do H2SO4? Lembrando que nem todo oxiácido, ou seja, nem todo ácido que tem oxigênio, vai ter realmente o número de hidrogênios que aparecer aqui, vai ser o número de hidrogênios ionizáveis. Como que vocês vão fazer? Então, olha só, esses traços são aquelas ligações covalentes que estão sendo representadas, né, entre os átomos. Então, olha só, quando o ácido sulfúrico, que é esse H2SO4, ele faz os compartilhamentos de elétrons, os dois hidrogênios da fórmula do H2SO4 estão compartilhando os elétrons com o oxigênio. Por isso que esses dois hidrogênios são considerados ionizáveis, tá vendo? Por isso que foi demonstrado que formou H+ aqui. Porém, se vocês montarem uma fórmula fazendo esses compartilhamentos e o hidrogênio, claro, de um ácido que tem oxigênio não ficar ligado diretamente ao oxigênio, aí esse hidrogênio não vai ser ionizável, como foi demonstrado lá no vídeo da semana. Um exemplo lá de um ácido, né, que tinha fósforo, que um dos hidrogênios não ficava ligado, né, ao elemento oxigênio, então por isso aquele hidrogênio não seria ionizável. Mas não se atentem muito a isso. Eu nem vou focar muito, tá, nessa parte da matéria, já até falei um pouco demais, porque isso não é o foco geralmente de Enem vestibulares. De tudo que eu falei, o mais importante que vocês precisam saber é olhar para a fórmula e identificar que é um ácido. Como que vocês vão fazer isso mesmo? Todo ácido tem que começar de qual forma? Com hidrogênio? Com H. Hidrogênio, isso aí. Tem que começar com H. Se não começar com H, não é ácido. Então, essa é a principal forma. E outra coisa que eu vou usar muito para agora, para a gente ver a nomenclatura, é essa classificação em hidrácido e oxiácido, ou seja, quando não tem oxigênio, hidrácido, e quando tem oxigênio, oxiácido. Deixem como segundo plano, digamos assim, essa segunda classificação. Não é algo que costuma ser cobrado com frequência, mas a gente comenta ao longo dos exercícios mais quando aparecer sobre isso. O foco da matéria, além de vocês saberem identificar o que é um ácido, né, comparar o que é um ácido, o que é uma base, é saber dar nome. Então, o que mais pega, digamos assim, no Enem, nos vestibulares, é saber dar nome a essas substâncias. Então, a parte principal da aula é essa, identificar e dar nome. Então, vamos lá.
Assim como a gente falou ali em cima, a gente divide os ácidos principalmente, né, em hidrácido e oxiácido. Por quê? Vocês vão ver agora aqui na nomenclatura, a forma de dar nome para esses ácidos é diferente. Quando eu tenho ácidos sem oxigênio, é a forma mais fácil de dar nome. Esses ácidos não oxigenados é só a gente chamar de ácido, o nome do elemento, claro, né, o outro elemento que não seja o hidrogênio, e colocar a terminação hídrico. Então, todo ácido que não tiver oxigênio tem que terminar com hídrico. Então, olha só, HF. F é o flúor. Então, vai virar ácido, né? Nome do elemento flúor, mais hídrico, flúor hídrico. Às vezes, tá, gente? Nesse caso, não precisou fazer nenhuma contração, né? Que é aquela junção do português. Realmente ficou o nome inteirinho do elemento flúor e a junção hídrico. Mas, às vezes, nessa junção do nome do elemento mais a terminação, a gente faz aquela contração, né? Come alguma letrinha para que o nome fique melhor, digamos assim, mais fluido, mais fácil de dizer. Como no caso de baixo, olha só, HCl. Cl é o elemento cloro. Então, ó, ficaria ácido mais cloro mais hídrico. Aí a gente faz a contração, cloro mais hídrico vira clorídrico. Só um segundo, gente. Deixa eu só parar aqui o áudio para vocês não virem gritando com o cachorro, só para ver se ele para de gritar. Já vou te dar atenção, Renan, só um segundo. Beleza. Pode falar, Renan. Desculpa, gente. Estava vendo se ele se acalmava um pouco. Então, eu tenho um questionamento, leva em consideração até o questionário dessa semana. Não sei se eu estou me adiantando muito falando disso, mas sobre o HCl, porque ele é um hidrácido, né? Aí Sim. tem essa regra da nomenclatura que o hidrácido ele termina com hídrico. Uhum. Só que o HCl, pelo que eu vi, no exercício está muriático. Por que dessa variação? Então, isso não é a nomenclatura oficial, é essa. Mas assim como, por exemplo, lembra que a gente falou semana passada? NaOH era hidróxido de sódio, mas é comercializado como soda cáustica. Então, esse nome que você falou, ácido muriático, é a forma como ele é vendido, por exemplo, em mercado, entendeu? Então, nem tudo se usa a nomenclatura química oficial para ser vendido de forma, digamos assim, para as pessoas comuns, a não ser para a indústria. Então, esse nome muriático é a forma comercializada desse ácido clorídrico de forma impura para que qualquer pessoa consiga comprar lá no mercado para usar como limpeza. Mas ele puro, como ele é comercializado para as indústrias, o nome correto é clorídrico, tá? Então, essa nomenclatura que a gente está ensinando aqui é a nomenclatura oficial de química, que é a que termina em hídrico. Não quer dizer que, por exemplo, se você for procurar isso no mercado, vai estar com esse nome. Então, esses nomes mais diferentes, como apareceram lá no formulário, Renan, são os nomes informais, digamos assim, a forma com que você consegue comprar no mercado ou numa farmácia essa mesma substância. Só que de maneira que uma pessoa comum, que não seja, né, um químico, enfim, alguém que trabalhe numa indústria, possa consumir. Nunca você vai ver vendendo no mercado ácido clorídrico, porque quando a gente usa esse nome, é ele puro, então ele só é vendido para a indústria química, que tem CNPJ e coisas do tipo. Então a nomenclatura que vocês precisam aprender a dar é essa. Mas é importante esses nomes usuais, né? Que o Enem cobra muito, né, relações com o cotidiano. Então, às vezes, pode aparecer, ao invés de estar escrito ácido clorídrico numa questão, ácido muriático. Por isso que, quando eu estiver falando lá no formulário, eu comento uns outros nomes também famosos de outros ácidos que são conhecidos. Mas é isso, é porque a oficial é hídrico mesmo, e essa nomenclatura do muriático não é regra de nomenclatura, é um nome que eles escolheram dar para comercializar de maneira livre no mercado, por exemplo. Tá bom? Entendi, é um nome popular, né? É, o nome popular, isso. Eu tenho outro questionamento, mas eu acho que eu vou deixar você, a professora, passar mais da matéria, porque quando ele for mais relevante eu faço o questionamento, tá bom? Tá bom, eu estou terminando aqui, só vou falar do terminar de nomenclaturas de hidrácidos e de oxiácidos, aí eu abro para mais perguntas de novo antes da gente começar a resolver os exercícios. Tá? Então vamos lá, gente, dando sequência. Então, só comentando, foi até bom esse comentário do Renan, assim como eu falei lá passada, então esses nomes que vocês verem diferentes não é o nome oficial, né, que cientificamente ou quimicamente que a gente dá, é nome que foi escolhido para ser usado comercialmente na nomenclatura mais popular. Não é toda substância que vocês precisam saber o nome popular, não são todas que a gente vai encontrar no mercado com outro nome, são algumas específicas. Quando tiverem essas substâncias, eu vou comentando, como o caso do ácido muriático, que é o ácido clorídrico de maneira impura, né, que é usado para limpeza doméstica, principalmente de superfície metálica e coisas do tipo. O ácido fluorídrico
tem uma característica importante. Foi até falada no vídeo, mas eu vou reforçar. É até bem interessante. Eu não sei se alguém já teve a oportunidade de assistir Breaking Bad. Quem tiver a oportunidade, gente, é uma série ótima para aprender alguns conceitos químicos. É muito legal. Assim, você junta, né, uma série, que é algo legal, com um conteúdo que você precisa aprender. Inclusive, lá na série aparece falando sobre o ácido fluorídrico. O ácido fluorídrico é um dos ácidos mais fortes que tem. Mas ele tem uma peculiaridade muito estranha. Que peculiaridade é essa? Ele corrói vidro, corrói pedra, corrói coisas assim, digamos assim, maciças, coisas duras. Mas o plástico ele não corrói. Ou seja, aquelas gravações, sabe gravação de vidro de carro? Tem sempre um númerozinho de série ou coisas do tipo. Tudo isso é feito com ácido fluorídrico, que é o HF. Porém, eles não conseguem corroer plástico. Então, é uma característica específica do ácido fluorídrico. Tanto que em toda a indústria química, esse ácido fluorídrico ele tem que ser armazenado em frasco, né, plástico. Porque se fosse armazenado em vidro, ele vai corroendo o vidro, né? Depois meio que vai escorrer, já que vai derreter, decompor todo o vidro. Então, era só uma característica importante desse aqui, já que às vezes aparece falando sobre ele em alguma questão. Inclusive, quem já viu a série, não sei se é o que alguém já viu, eles usam isso aqui, né, para... A série fala de drogas e tal, e para matar uma pessoa, eles jogam ácido fluorídrico, derrete a pessoa, derrete tudo menos o plástico que tem, né, na casa, enfim. Seguindo. Perguntas de nomenclatura de hidrácido, que são os que não têm oxigênio? Não? Então, vamos continuar. Um comentário que não está aqui, nem sei se era isso que o Renan ia falar, mas já vou, se ele ia perguntar, mas já vou adiantar. Nem todos são tão simples de dar um nome assim como estão esses dois exemplos. Vou escrever, quer ver? Um exemplo. Quando tem um enxofre, não sei se vocês já se ligaram nisso, eu acho que eu comentei na época que a gente estudou tabela periódica e coisas do tipo. Mas muitos símbolos de elementos químicos, eles não têm o radical do português. Como assim? Por exemplo, o enxofre, se vocês forem olhar na tabela periódica, é a letra S. Para a gente não faz sentido. Por quê? Porque enxofre para a gente começaria com a letra E. Só que nada na química a origem é do português, gente. É sempre a origem do grego ou do latim. Então, vocês vão ver que tem coisas que para a gente não faz sentido o símbolo, porque não tem a ver com a origem, né, do português. Alguns coincidem, como ferro, Fe, bate com o português, mas muitos não batem com o radical do português. Toda vez que esses elementos tiverem um símbolo que não tem a ver com o nome no português, como por exemplo do enxofre, na hora de dar essa nomenclatura, a gente nunca vai usar o nome do elemento no português. Como assim? Por exemplo, H2S, que é o ácido, é o hidrácido que tem enxofre. Foi até usado no vídeo esse exemplo, mas eu não lembro se foi dado um nome. H2S, que é o hidrácido que tem enxofre, eu não poderia chamar ele de ácido enxofre mais hídrico. Não existe ácido enxofídrico. Por quê? Toda vez que esses símbolos dos elementos não baterem com o radical do português, como no caso do enxofre, a gente tem que usar a origem do nome. Aí vocês vão pensar, eu não sei grego e latim. Gente, também não sei grego e latim, né? Não se preocupem com isso. São só alguns poucos elementos que vocês vão precisar decorar esse radical. Por exemplo, o enxofre vem do sulfurum, tá? Que, se não me engano, é latim. Então, na hora de ser um hidrácido com enxofre, vai ser ácido sulfídrico. Vou usar o sulf ao invés de enxofre, tá bom? A gente vai ver isso ao longo das questões e eu vou comentar mais isso embaixo novamente. Mas então se liguem que quando esses símbolos forem diferentes do português, igual deixa eu ver outro que seja assim diferente. O chumbo, por exemplo, quando apareceu lá nas bases da semana passada. Chumbo é PB, o símbolo. Não tem nada a ver, né, com o radical chumbo do português, o chumbe do português. Então, se eu fosse dar nome a uma base que tem chumbo, não seria uma base que eu chamaria chumbosa ou chúmbica, seria plumbosa ou plúmbica, hidróxido plumboso ou plúmbico, porque a origem do nome tem a ver com aquele símbolo do elemento químico, tá? Então, eu vou comentando ao longo da aula quais são os principais que vocês precisam saber desses radicais. O enxofre é um deles, que vai aparecer em muitas fórmulas de ácidos e vocês não vão poder usar o nome enxofre, vão ter que usar esse radical sulf ou sulfur, tá? Próximo tópico e último, tá? Isso que eu falei, que foi falado de maneira um pouco rápida, não de maneira ruim, só que eu vou enfatizar mais, tá? Do que no vídeo, que são as nomenclaturas dos oxiácidos. É a parte mais difícil da aula essa aqui, então prestem muita atenção. É realmente uma parte chatinha e difícil e complicada de dar nome para oxiácido.
tem 3 formas de se dar essa nomenclatura. A forma que eu geralmente dou não é a forma que o PVS trabalhou. Por quê? Porque dependia de outras aulas que a gente não teve tempo de dar, que é regras de número de oxidação. A gente chegou a ver na aula passada, lembra? Que alguns elementos tinham carga mais 1, alguns elementos tinham carga mais 2, que foi falado no vídeo, e a gente viu na resolução das questões. Mas faltariam regras para eu poder explicar desse jeito. Então, vou comentar de maneira mais superficial. Eu vou me atentar ao jeito que foi explicado no vídeo e vou me aprofundar a esse jeito de uma forma que fique mais fácil vocês darem o nome. Então, prestem atenção. Oxiácidos, então, todo ácido que for oxigenado, ou seja, que tiver oxigênio, a forma de dar o nome vai ser ácido, o nome do elemento, lembrando que, se for aqueles elementos que o símbolo é diferente do português, aí vocês vão obedecer à origem do nome. E a terminação ico ou terminação oso. Quando vocês vão saber quando a terminação é ico e quando a terminação é oso? Ico é quando o elemento tiver com maior carga. Como vocês vão saber isso? Aí está aqui entre parênteses. Sempre que tiver mais oxigênios na fórmula, é ico. Quando tiver menos oxigênios na fórmula, é oso. Vou usar a apostila agora, que está de uma forma, antes de comentar isso aqui, está de uma forma mais detalhada do que o que foi falado no vídeo. Uma dessas formas de dar nomenclatura de oxiácidos é seguir isso aqui. Só um segundo que está aqui no Zoom. Só para eu achar aqui a parte de nomenclatura. Tinha a ver com isso, Renan? De quando são elementos diferentes, diferente do português ter esse nome esquisito, digamos assim? Ou não? Não tinha a ver com a questão das cargas, porque muitas vezes no exercício ele vai aparecer a substância e eu não consigo identificar se aquela substância é ela que tem a maior carga ou a menor carga, porque não tem para comparar. Aí eu não sei Tá, eu vou como é que eu faço para identificar. Tá, então, isso foi o que eu falei, que eu não vou explicar exatamente dessa forma, mas vou explicar de outra fórmula que vocês veem se compreendem dessa fórmula com carga. Por quê? Isso, para saber determinar a carga de todos os elementos, é uma matéria que se chama número de oxidação. A gente não tem essa aula, porque se a gente desse essa aula, seria uma aula a menos de algo mais importante que é cobrado, entendeu? Então, a gente busca um jeito alternativo de explicar a nomenclatura de ácido que não precise de vocês saberem exatamente achar todos os valores de carga, tá? Então, vou explicar de um jeito sem necessariamente vocês saberem acharem esse NOx, que é essa carga dos elementos. Se vocês não compreenderem assim, aí sim, eu abro, né, um parênteses e explico do outro jeito, tá? Mas aí, só para vocês terem noção que tem 3 jeitos, como eu falei, vou explicar do jeito mais simples, se vocês acharem necessário, eu explico do outro jeito, mas o outro jeito precisaria de, no mínimo, mais uma aula para vocês verem as regras, para saberem determinar essas cargas. Então, nem adiantar eu explicar por carga hoje, porque vocês ainda não teria tempo de explicar todas as regras antes da gente ver a nomenclatura desse jeito. Mas aí poderia ser uma parte de uma próxima aula, tá? Então, vamos lá. Então, do jeito mais simples, o que eu aconselho? Se vocês decorarem esses 5 oxiácidos, então, olha só, HNO3, o nome é ácido nítrico. H2CO3, ácido carbônico. H2SO4, ácido sulfúrico. H3PO4, ácido fosfórico. E HClO3, ácido clórico. Se vocês decorarem esses 5, vocês conseguem dar nome para qualquer outro oxiácido. Como assim? Por quê? Esses 5 são os principais de cada um desses elementos dessa família. Como assim? O que tem nitrogênio, o principal é esse que termina em ico. O que tem carbono, o principal é esse que termina em ico. O que tem enxofre, o principal é esse que termina em ico. O que tem fósforo, que é o P, o principal é esse que termina em ico. E o que tem cloro, o principal é esse que termina em ico. Se vocês decorarem essas 5 fórmulas, esses 5 nomes, sabendo que todos esses são os que terminam em ico, pelo número de oxigênios, quando esses números variarem, vocês vão saber quando vai ser oso e quando vai ter algum prefixo ter ou hipo, que é o que aparece no vídeo. Vou dar um exemplo, olha só. Se vocês não entenderem o exemplo, eu repito de outra forma, tá? Olhem só. Então, olha o que está escrito, isso está na apostila, tá? Que eu até indiquei quando eu postei no Classroom quais são as páginas que está essa matéria. Então, olha só. Vai ser ácido, nome do elemento, mais hipo. Então, foi esses 5 que vocês decoraram. Então, decoraram essas fórmulas. Se você olhar e a fórmula tiver um oxigênio a mais, você vai acrescentar o per na frente. Então, por exemplo, olhem aqui, vou voltar aqui à esquerda. HClO3 é o ácido clórico. Se aparecer HClO4, ou seja, com um oxigênio a mais, vai ser o ácido perclórico. Você vai acrescentar o prefixo per toda vez que tiver um átomo de oxigênio a mais do que essa fórmula que vocês decoraram.
Se tiver um átomo de oxigênio a menos, a gente vai mudar a terminação para oso. Como assim? Ó? O HClO3 é o ácido clórico, que é o que vocês decoraram. Se tiver HClO2, ou seja, com oxigênio a menos, vai ser ácido cloroso. Então, toda vez que diminuir um oxigênio, oso. Toda vez que aumentar um oxigênio, per, prefixo per e terminação ico. Se diminuir 2 oxigênios, vão ter hipo como prefixo e a terminação oso. Então, por exemplo, se aqui, ao invés de 3 oxigênios, que foi o que vocês decoraram, HClO3, tivesse HClO, ou seja, né, O é a mesma coisa que um oxigênio. 3 menos 2, 1. Se tiver 2 oxigênios a menos, vai ser o ácido hipocloroso. Tem isso aqui detalhado? Olha, no exemplo de baixo. Eu comentei agora que eu vi que está aqui. Olhem só, o que eu estava mencionando por escrito. Vai ficar mais fácil. Então, olha só. Isso aqui, aqueles 5 vocês têm que decorar. Essa é a forma mais fácil de dar nome, tá? Decorando aqueles 5, né? O nítrico, o carbônico, sulfúrico, fosfórico e clórico, sempre através da quantidade de átomos de oxigênios que ou aumentaram em relação ao que vocês decoraram ou diminuir, vocês vão saber como vai ficar o nome no final. Então, olha só esse caso. HClO3, que foi o que eu já comentei ali, mas agora é melhor mostrando. Vocês decoraram, então, que esse é o ácido clórico. Se tiver um átomo de oxigênio a mais, olha essa fórmula aqui do lado, HClO4. Tá vendo que só aumentou um oxigênio em relação ao clórico que vocês decoraram. Toda vez que você acrescentar um oxigênio, você vai acrescentar o per no nome. Ou seja, ao invés de clórico, vai ser perclórico. Se tiver um oxigênio a menos do que o que você decorou, então, por exemplo, você decorou o HClO3. Se tiver HClO2, que é um oxigênio a menos, você vai ter a terminação oso ao invés da ico. Então, ao invés de ser clórico, vai ser cloroso. Se você decorou o HClO3, que é o clórico, e tiver 2 oxigênios a menos, igual aqui, ó, HClO, tem 2 oxigênios a menos do que o que era O3, porque aqui é O1, quando não aparece nada é 1, né? Então, como que vai ser a nomenclatura? Você vai acrescentar o prefixo hipo e a terminação oso. Então, ao invés de ser clórico, vai ser hipocloroso. A forma mais fácil de dar nomenclatura para ácido é essa. Vocês decorando esses 5, que são os que terminam em ico, e através da quantidade de oxigênio que se modificam, vocês sabendo quando vai ser perico, quando vai ser oso e quando vai ser hipooso. Alguém tem alguma pergunta desse jeito? De que não entendeu? Pior que eu acho que isso estava no vídeo. Acho que ela explicou isso. É que eu não tinha Ela falou, entendido mesmo. só não tinha por escrito. Ela falou mais só de maior e menor, mas não estava assim detalhado de quantidades, entenderam? E na apostila, Professora, esse de baixo eu entendi, o de cima eu não entendi muito bem, não. Qual de cima que você não entendeu? Ácido do elemento ico. Esse aqui, do mais um átomo? É isso? Desculpa. É assim, não tem os dois exemplos. Esse Desculpa, tá cortando. Não tô entendendo direito. o É o do HClO4? de cima, não entendi. Tá. Toda vez que... Esses aqui vocês vão ter que decorar, tá, gente? Não tem jeito, ó. Esses 5 aqui vai ter que decorar. Professora, o de cima, que nem esse de baixo a senhora falou, precoso, cloroso, hipocloroso. Sim. Sempre o que aumentar 1 em relação aos 5 que vocês decoraram, tá? Esses vocês vão ter que decorar a fórmula e o nome. Todos esses que terminam em ico. Toda vez que aumentar 1, então olha só, o que você decorou tinha 3 oxigênios. Se aumentar 1, ou seja, aqui apareceu 4 oxigênios nessa fórmula. O que vai mudar no nome? Você vai ter que acrescentar o per antes do nome do elemento do meio. Então, tá vendo? Aqui era clórico. Como aumentou em 1 o número de átomos de oxigênio, eu vou acrescentar o per na frente. Então, vai virar perclórico. Então, a gente acrescenta um prefixo desse nome toda vez que tiver um átomo de oxigênio a mais do que o que vocês decoraram que terminou com ico, entendeu? Eu não sei quem estava falando comigo, desculpa. Alô, gente, estão me ouvindo? era a Thaís. Era a Thaís? Thaís, está me ouvindo? Acho que a internet, não sei, porque estava travando muito o áudio, não sei se é a internet dela. O áudio dela estava Thaís, travando depois quando demais. voltar, eu volto... Sair ainda? Thaís, tá aí? Acho, não sei, gente, se ela está me ouvindo bem. Qualquer coisa eu volto aqui depois, tá, Thaís? Pessoal, mais professora. alguém que não tem... Ah, desculpa, é que eu tinha perguntado
Eu tinha respondido isso, que eu falei que é só acrescentar o per na frente toda vez que for um oxigênio a mais do que o que você decorou. Não sei se era essa a sua pergunta, porque seu áudio travou muito e eu não entendi direito. Não, era assim, era assim. Beleza. Gente, vocês entenderam dessa forma como dar o nome, sabendo que teriam que decorar esses 5? Sim, eu entendi, mas eu queria saber também, como você comentou que tem a matéria que é só para desenvolver, só para poder identificar isso. Isso está na apostila, essa matéria, caso a gente queira estudar por fora? Nossa, não tá. Eu posso dar o material para vocês e fazer na próxima live, separar um tempo para dar isso. Isso que está escrito aqui embaixo no resumo de ácidos é isso aqui, ó. Tá vendo essa observação que tem uns números aqui no meio? Mais 7, mais 6, mais 5, mais 4, mais 3, mais 2 e mais 1? Então, Sim. essa observação que foi colocada no resumo é a outra forma de dar nome para ácido. Como assim? Vocês achando a carga do elemento central, exemplo. Vou usar um como exemplo, claro que só não vai ser o suficiente, tá, gente? Em 1, 2 minutos que eu vou explicar aqui, a gente faz na próxima aula uma observação e eu ajudo vocês nisso e coloco um material específico de inox. Mas vamos lá, vou dar um exemplo. Vou escrever aqui no Paint, que vai ficar melhor para a gente fazer junto. Ó, vou botar de lápis mesmo, vai ficar feio, mas é mais rápido para fazer. Então, imaginem aqui, ó, HNO3. Tem esse ácido que tem oxigênio. Todo ácido que tem oxigênio, ou pode ser dado o nome de acordo com o que eu expliquei agora, vocês decorando aqueles 5, né? E alterando o nome de acordo com a variação de oxigênios. E a outra forma de dar nome, que é que eu falei que não ia, né, falar muito sobre isso agora, porque precisaria de uma base que vocês ainda não têm desses números de oxidações. Mas o que seria isso? A gente teria que determinar o número a carga desse elemento aqui do meio sempre. Sabendo que o do hidrogênio sempre vai ser mais 1 na fórmula de ácido, tanto que, né, ocorre liberação de H+, e todo oxigênio carga menos 2. Então, olha só, sempre, todo ácido, o hidrogênio tem carga mais 1 e o oxigênio tem carga menos 2. Sabendo que o somatório da carga de todas as cargas de uma substância tem que dar 0. Por que tem que dar 0? Porque uma substância ela é eletricamente neutra. O número de cargas positivas que tiver numa substância é o mesmo de cargas negativas. Quantas cargas negativas tem aqui? Vamos lá, gente. Ó. A carga do oxigênio é menos 2, mas eu tenho 3 átomos de oxigênio, então vocês vão ter que multiplicar, né? 3 vezes menos 2, é como se eu tivesse. Se cada oxigênio tem carga menos 2 com menos 2 com menos 2 dá menos 6. Concordam com essa parte por enquanto? Beleza, Sim, menos 6. sim, certinho. Então, eu sei que juntando esses dois átomos, para que o somatório dê 0, só um minuto que tem gente querendo entrar. Alguém deve ter caído. Não sei. Pronto, voltando aqui. Então, aqui a gente já concordou que tem menos 6. Eu sei que sempre vai ter que dar 0 esse somatório das cargas. Eu tenho uma carga positiva só. Para que dê mais 6 no total e tudo isso dê 0, quanto que tem que ser o do nitrogênio para dar mais 6 se eu já tenho mais 1 no hidrogênio? Mais 5 positivo. Isso, 5 positivo. Aí, olha só. Aí, o que vocês vão fazer com esse valor que vocês vão descobrir aqui do elemento do meio? Aí, vocês vão vir nessa tabelinha que tem na observação, aqui nesse resumo. Tá vendo? Ó? Achou o NOx do elemento do meio mais 5, terminação ICO. De acordo com essa carga que vocês acharem do elemento do meio, aí tem a nomenclatura, tá vendo? Ó, per ICO é quando o elemento do meio der mais 7. ICO é quando o elemento do meio der mais 6 ou mais 5. Se a carga do elemento do meio der mais 4, mais 3 ou mais 2, terminação oso. Se essa carga do elemento do meio der mais 1, aí vai ser hipo, né, o nome do elemento do meio, e terminação oso. Então, essa é a outra forma que geralmente eu explico assim. Mas como a gente não teve uma aula para ver essas regras e essa determinação dessa carga, aí por isso que não foi explicado assim, né, no vídeo. Mas essa é uma outra forma de dar nomenclatura, achando essa carga do elemento do meio e, né, claro, decorando. Sempre que for mais 7 vai ter esse nome, sempre que for mais 6 e mais 5 esse nome, mais 4, mais 3 e mais 2 essa terminação, e mais 1 esse prefixo, esse sufixo. Perguntas dessa segunda forma? Eu achei essa forma mais É a fácil. que eu dou, geralmente, quando eu dou essa aula. É mais fácil, mas precisariam de regras. Aqui, claro, eu resumi resumo do resumo do resumo, mas é uma aula que precisaria de mais regras do que só essas que eu falei agora. Mas só com o que eu falei já daria para achar esse inox do elemento do meio. Alguém quer que eu explique de novo? Explique de novo, gente. Vou dar só mais um exemplo, tá? Desse jeito, caso alguém ache mais fácil desse jeito.
porque para a gente fazer a correção dos exercícios, tá? Por quê? Porque senão vai dar tempo, porque a nossa aula acaba 11h15 e já são 11h03. Então, só mais um exemplozinho para ver se quem não conseguiu compreender do outro jeito, se acha esse mais fácil. Olha só, esse aqui, por exemplo. H. Vou usar um outro elemento que não aparece necessariamente naqueles que vocês decoraram da outra fórmula. BR, gente, é da mesma família do cloro, tá? Então, o pensamento é parecido, tá? Então, vamos lá. O que a gente faz, ó? Que a gente quer achar a carga desse elemento do meio. Aqui eu tenho HBrO4. Hidrogênio sempre vai ser mais 1. E oxigênio sempre vai ser menos 2 nessa, né, sempre que for ácido, tá? Então, olha só. Quantas cargas... Aqui tá um menos 2 horroroso, calma aí. Quanto que eu tenho de cargas negativas no total aqui? 8. 8. Menos Então, 8, né? menos 8, né, no total. 4 vezes menos 2. É sempre só fazer o número de baixo vezes essa carga, porque tem 4 oxigênios e cada oxigênio com carga menos 2. Tem menos 8. O somatório desses dois átomos aqui da frente tem que dar mais 8, porque sempre vai ter que dar 0 o somatório de tudo. Se eu já tenho mais 1, qual que vai ser a carga desse BR do meio? Para dar mais 8, se já tem mais 1, falta? Mais 7. Mais 7, isso aí. Então, eu achei que a gente chama de NOx, tá? Essa carga. O NOx, ou a carga desse elemento do meio, é mais 7. Aí vocês vão consultar essa tabelinha aqui, ó, mais 7 per ico, ou seja, ácido per, o nome do elemento do meio, que BR é bromo, tá? Então, ácido per, o nome do elemento do meio, que é bromo, e terminação ico, vai ficar ácido perbrômico. Perguntas sobre isso, gente? Essa é a forma, eu também acho mais fácil assim. Eu ensinei da outra forma, porque era a forma do vídeo, e se já tivessem compreendido daquela outra forma, ótimo. Mas se não compreenderem da outra forma e compreenderem dessa, tanto faz, o que for mais fácil para vocês. Pergunta, gente? Entendi. Professora, eu entendi, eu acho essa fórmula mais fácil. Só que eu fiquei um pouco confusa para achar o número do elemento do meio na conta. Eu vou montar como se fosse uma equaçãozinha, olha só. Sempre é como se você chamasse de x, esse do meio. Aí o que você vai fazer? Sempre o do H tem que ser mais 1 e o do O menos 2, tá? Então isso é fixo. Vocês têm que decorar mais 1 para H, menos 2 para oxigênio. É como se eu fizesse uma equação matemática assim, ó, mais 1, fosse somatório de tudo. Desculpa, saiu horrível. Mais 1 mais. Quantos átomos do meio eu tenho? 1, vezes a carga que é x que eu quero saber. Então vai ficar mais 1 mais x mais. Eu tenho 4 átomos do oxigênio, mas cada oxigênio tem carga menos 2. Então, é como se eu fizesse... Como não? Eu faço isso. 4 vezes... Desculpa. Menos 2. Tudo isso, o somatório de todas essas cargas tem que ser sempre igual a 0. Então, é como se a gente resolvesse essa equação matemática. Eu só não tinha escrito ela, só tinha comentado. Então, olha só. Esse mais 1, com essa carga positiva que eu quero saber qual é, que eu chamei de x... mais 4 vezes menos 2, que é o número total de cargas negativas, né, que vai dar menos 8 esse resultado, tem que ser igual a 0. Então, olha só, se a gente fosse resolver essa equação, ó, tem o mais x de um lado, deixo o mais x aqui. Igual. Esse resultado aqui, ó, 4 vezes menos 2 dá menos 8. Só que vai vir para o outro lado do x aqui, né, mais 8. O que era mais 1 do lado esquerdo vai para o outro lado da igualdade com menos 1. Mais 8 menos 1, mais 7. A gente achou a mesma coisa, gente, desculpa, porque eu fui a forma mais rápida e eu tô com esse mouse de notebook, ficou horrível, mas é a forma que eu consigo fazer mais rápido, já que eu não tenho aquela mesa digitalizadora. Então, não sei quem me perguntou agora. Ficou mais fácil o pensamento? Eu só não tinha escrito isso, só comentado. Mas sempre você vai ver, ó, o número de oxigênios vezes menos 2, aí nesse caso deu menos 8. Esses dois juntos tem que dar mais 8 para que esse somatório de tudo dê 0. Como aqui já tinha mais 1, faltava mais 7 para que o mais 1 com mais 7 desse mais 8. O 4 vezes menos 2, menos 8. E tudo isso, né, mais 8 e menos 8 dá 0. Então, sempre o do meio vai ser um valor positivo. Mas algum valor que somado com esse do hidrogênio dê a mesma quantidade de cargas negativas que eu tenho aqui no oxigênio. Entendeu? Entendi, clareou bastante. Obrigada, professora. Gente, eu vou agora para os exercícios. Vai ficar um pouco corrido, só para eu conseguir terminar de corrigir, tá? Porque são essas 5 questões e falta 8 minutinhos para terminar a nossa aula. Então, vamos lá. Primeira questão do formulário.
A tabela apresenta algumas características e aplicações de alguns ácidos. As fórmulas dos ácidos da tabela são respectivamente, aí deu os nomes. O único nome diferente foi o que o Renan já havia comentado, tá? O ácido muriático é a mesma coisa que ácido clorídrico, que é a forma com que ele é comercializado, né, facilmente em mercado, para ser usado para limpeza doméstica e de peças metálicas. Ácido fosfórico é o ácido presente no refrigerante, ele é usado como ácido lanche também de bala, daquelas gomas de mascar como aqueles Fine, tudo isso usa ácido fosfórico. Ácido sulfúrico é um dos ácidos mais famosos, mais cobrados no Enem, tá? Que ele é uma solução presente na bateria dos carros, é um ácido corrosivo, bem forte, e que é desidratante também, ou seja, consegue arrancar água de tudo que é lugar. Ácido nítrico é muito usado na indústria de explosivos e corantes. Então, são algumas aplicações que são legais saber, já que o Enem sempre relaciona o cotidiano com isso. Vamos lá. Sabendo que ácido muriático é ácido clorídrico, qual pode ser a fórmula? Se termina em hídrico, eu sei que não vai poder ter o quê? Que tipo de elemento que não pode ter na fórmula do ácido para terminar em hídrico? Oxigênio. Oxigênio. Então, de cara, já não pode nem ser a letra B, nem a D e nem a E. Porque só a letra A e a letra C que tem o cloro, né, sem oxigênio. Porque se terminou em hídrico, não pode ter oxigênio. Então, só pode ser A ou C. Aí vamos para o próximo. Ácido fosfórico. Ácido fosfórico, gente, fósforo é o P, tá? Na letra C tá H3PO3 e na letra A H3PO4. Tem duas formas de vocês saberem qual é o certo. Ou se for daquela primeira forma que eu expliquei a nomenclatura, que foi decorando aqueles 5 principais. Se vocês decoraram aqueles 5 principais, alguém, gente, não sei quem é, mas pode desligar o áudio, por favor? Tá uma... A não ser que queiram falar, porque ficou muito zombando aqui no meu ouvido, porque eu tô com fone. E pode, né, ter atrapalhado também o pessoal de ouvir. Não sei quem é, mas pode desligar, por favor? Deixa eu ver quem é. Eliane, se não for falar nada agora, vou desativar, tá? Desculpe, eu ia falar que era a única que eu tinha acertado. Ah, tá, não, mas quando for falar, você ativa, tá? Desculpa, é porque você deve... Beleza, obrigada. Continuando. Então, tem duas formas de saber qual é o fosfórico. Ou se for daquela maneira que vocês decoraram aqueles 5 principais, né? Aí vocês saberiam que o H3PO4 que é o fosfórico, então o gabarito é a letra A. E se não fosse dessa forma, como vocês saberiam? Poderiam fazer aquilo que a gente acabou de fazer. Eu não vou fazer agora, gente, senão não vai dar tempo de dar o gabarito e comentar as outras 4. Mas como vocês fariam? Iam achar o NOx, que é a carga do P, que é o elemento do meio. Vocês iam ver que o P com o elemento do meio, para dar o valor que tivesse a terminação ico para ser fosfórico, se vocês olharem no resumo, para terminar em ico, tem que ter um NOx mais 6 ou mais 5. Se vocês fizessem o cálculo... Ih, gente, calma aí que eu não estou abrindo o lugar certo. Isso. Se vocês fizessem o cálculo do fósforo no H3PO4, ia dar mais 5 essa carga, por isso que ele é o fosfórico. Já do H3PO3 não ia dar mais 5, e tem que ser mais 5 para ser fosfórico, tá? Então, não vou comentar o resto, só para dar tempo de falar as outras 5. Se der tempo de eu falar rapidinho as outras 4 questões, desculpa, aí eu volto aqui e a gente faz isso passo a passo, mas acredito que não dê, porque falta 4 minutos para terminar. Mas agora, tendo explicado essa fórmula da carga, quem não conseguiu compreender da outra forma, tentem fazer desse jeito para ver se vocês conseguiriam chegar no mesmo gabarito, tentando achar esse elemento aqui do meio. Só um comentário, tá? Quando tiver mais do que um hidrogênio na fórmula, por exemplo, aqui, H3PO4, não vai ser só uma carga positiva do hidrogênio, porque o pensamento vai ser igual ao do oxigênio. A carga do hidrogênio é mais 1, mas se eu tiver 3 hidrogênios, vai ser mais 3 no total, tá? Não esqueçam que esse número de baixo ele vai multiplicar o mais 1. Assim como o 4 aqui nesse exemplo que eu tinha dado multiplica o menos 2, se eu tivesse um valor aqui, por exemplo, H2, aí não ia ser só mais 1, aqui ia ser 2 vezes mais 1. Então, eu teria 2 cargas positivas em relação ao hidrogênio, tá? Então, não esqueçam de contar isso. Toda vez que aparecer um númerozinho aqui embaixo, a gente tem que multiplicar esse número vezes essa carga aqui de cima, para fazer esse somatório todo. Vocês tinham acertado essa, a grande maioria? Eu vi que a Eliane tinha comentado no grupo. Na verdade, eu só errei uma, né? Foi a última. Ah, então tá ótimo. Segunda, o ácido clorídrico puro, que é o HCl, é um composto que conduz muito mal à eletricidade. A água pura é um composto que também conduz muito mal à eletricidade. No entanto, ao dissolvermos o ácido na água, formamos uma solução que conduz muito bem à eletricidade, o que se deve a... O que acontece? Falei lá no início da aula, quando eu coloco um ácido em água, qual é o fenômeno que ocorre com ele? Ionização.
Ionização é algo que, quando ele está puro, ele não tem íon, mas quando ele é colocado em água, ele forma íons, que é o íon hidrônio, ou H+, tá? Que pode ser representado se abreviando ou resumidamente, e o ânion, que é o ânion do próprio ácido. Então, o gabarito da 2 seria a letra B por isso. Todo ácido em solução aquosa vai se ionizar e formar o íon H3O+, né? Ou H+, e o ânion do respectivo ácido. Nem todas as outras não tinham a ver. Terceira questão. Sobre os compostos HCl, H2SO4, H3BO3 e H2CO3, são feitas as seguintes afirmações. 1. Trata-se de compostos que sofrem solução em meio aquoso formando íons. Se todos começam com H, todos são ácidos. Todo ácido sofre ionização em meio aquoso, então a 1 é verdadeira. 2. Segundo o cientista sueco Arrhenius, todos os compostos representados são ácidos, porque em meio aquoso formam como cátions íons hidrônios. Sim, todo ácido, por definição, quando está em solução aquosa, formam corretamente aquele íon H3O+, que eu comentei, mas que a gente pode representar como H+. Então, isso que está dizendo na 2 também está correto. 3. Todos os compostos são moleculares. Foi o que eu falei também no início da aula. Todos esses ácidos, se só tem hidrogênio e metal na fórmula, só faz ligação covalente. Se só faz ligação covalente, é composto molecular. Então, 1, 2 e 3, correto. 4. Os ácidos HCl e H2SO4 não apresentam a mesma quantidade de hidrogênios ionizáveis. Também está correto. Por quê? O HCl possui um hidrogênio ionizável e o H2SO4, 2 hidrogênios ionizáveis, porque esses 2 hidrogênios da fórmula, se vocês montarem a fórmula lá compartilhando os elétrons, vão ver que esses 2 hidrogênios estão ligados ao oxigênio. E são poucas exceções, tá? Poucas exceções que o número de hidrogênios não vai ser bater com o número de hidrogênios ionizáveis. Então, 1, 2, 3 e 4 corretas. E a 5 diz que esses 2 ácidos aqui têm a mesma quantidade de hidrogênios ionizáveis. Está errado, por quê? O H3BO3 tem 3 e o H2CO3 tem 2. Então, o gabarito letra E. 1, 2, 3 e 4 apenas. Só a 5 que está incorreta. Só vou comentar a última rapidinho aqui, e as duas rapidinho, gente, falando qual é o gabarito, porque já deu a nossa hora para não atrapalhar a próxima aula de vocês. Queria saber na quarta questão, o ácido que é classificado como oxiácido, ou seja, que tem oxigênio, diácido, tem 2 hidrogênios, e formado por 3 elementos químicos. Qual que é o gabarito? Que tem oxigênio, que tem 2 hidrogênios e tem 3 elementos na fórmula. D. Letra D, ó. 2 hidrogênios, tem oxigênio na fórmula e tem 3 elementos, hidrogênio, enxofre e oxigênio. E por último, queria saber o nome desses ácidos. Esse, já vou dar o gabarito, mas falo para vocês testarem as 2 formas que eu falei de nomenclatura. Tentem depois escrever a parte e tentar dar o nome de uma das duas formas para ver se vocês conseguiriam, tá? O HNO2 é o nitroso, o HClO3 é o cloro, H2SO3 sulfuroso e H3PO4 fosfórico. Tanto dá para fazer determinando a carga do elemento do meio, ou fazendo daquele jeito que eu expliquei primeiro, que é decorando os 5 principais e pela variação de oxigênio, sabendo como que vai mudar a terminação. A última seria a gabarito da letra A. Desculpem que ficou corrido esse final, mas é para não atrapalhar a próxima aula. Como a gente vai continuar falando de funções inorgânicas, a gente pode, até na próxima live, que ainda vai estar em funções inorgânicas, a gente comenta mais sobre, porque já vão ter visto as 4, aí até fica mais fácil da gente fazer exercícios que envolvam todas juntas, tá bom, gente? Espero que tenha ajudado vocês aí com essa aula, dado uma clareada, né, já que esse assunto é mais complicado. Não esqueçam da presença, tá? Eu vou postar o link lá no grupo de vocês, do polo dos alunos, para vocês preencherem lá o formulário de presença, e sempre está lá na descrição do grupo de Química também, caso depois não achem na conversa do grupo. Então é isso, gente. Valeu, professora. Vou finalizando obrigada. por aqui. Até a próxima. Obrigada, boas professora. aulas. Tudo certo, professora. Muito obrigado. Bom final de semana. Tchau, beijo, abraço. Bom Tchau, final de semana para professora. vocês também. Obrigada. Tchau. Obrigada.